Olá, Shalom! Aqui está novamente o professor Luiz Saião, biblista, linguista e hebraísta, e nós vamos continuar aprendendo mais sobre o livro de Gênesis. E olha lá, hoje o assunto da nossa aula vai ser absolutamente interessante e emocionante. Será que tem algum caso de dinossauro no livro de Gênesis? Será que existe dinossauro na Bíblia? O pessoal não diz que uma coisa não tem nada a ver com outra. Fique ligado, preste atenção, porque essa vai ser a nossa aula de hoje. E nós queremos chamar a sua atenção porque pode ser que você não teve a oportunidade de ver a aula anterior. Você precisa assistir a outra aula, porque você vai crescer no seu conhecimento, no seu entendimento, para entender mais a respeito daquilo que tem a ver com a criação do mundo, que fez parte da nossa primeira aula. E eu quero agradecer muito, porque eu vi que muita gente se interessou e mandou perguntas e comentários que são assim fundamentais. Eu fiz o possível para responder aí a muita coisa que foi ali apresentada, e cada pergunta, cada comentário muito interessante, de gente realmente que está aplicada no conhecimento da Bíblia. Eu estou muito feliz porque nós temos o quê? Gente aqui que está formando essa comunidade de pessoas verdadeiramente interessadas no conhecimento bíblico aprofundado, sério, autêntico, dedicado ao entendimento da palavra de Deus. Mas vamos lá, que agora é hora da gente começar a falar diretamente sobre aí o nosso estudo a respeito dos dinossauros. Que história é essa de dinossauros? A Bíblia fala alguma coisa a respeito disso? O que é que a gente pode falar sobre esse assunto? Bom, você sabe muito bem que existem aí, desde muitos anos, pesquisas que mostram para nós a existência de seres répteis enormes, grandes, alguns chegando a mais de 30 metros. Eu me lembro, uma vez eu visitei o Museu de História Natural de Nova York, e lá na entrada pude ver aquele esqueleto enorme de um brontossauro, um desses répteis, desses dinossauros gigantes que aparecem aí nas diversas pesquisas, especialmente feito pelos paleontólogos. E aí muita gente, vendo isso, tem assim, digamos, duas crises principais. Uma diz, espera aí, mas será que existe mesmo esse negócio de dinossauro? Parece que na Bíblia não fala nada sobre isso. Então o que esse pessoal está encontrando? Será que essas coisas têm alguma ligação com o mal? Será que isso tem algum tipo de contradição em relação ao que a própria Bíblia fala sobre o assunto? E a outra questão estão dizendo que esses dinossauros existiram há milhões de anos, e então como é que pode? Parece que a Terra e o universo não é tão antigo assim, e muita gente entra em crise. E afinal de contas, como é que a gente lida com isso? Bom, em primeiro lugar, o que a gente tem que dizer é que não dá para tapar o sol com a peneira, Esses bichos, esses répteis, alguns deles pequenos, por exemplo, o Procompsognathus era do tamanho de uma galinha. Já um Diplodocus, ou um Brontossauro, ou um Ictiosauro, que inclusive recentemente encontrado um fóssil bem grande na Inglaterra, eram animais assim enormes, muito grandes, chegando a ter aí até por volta de 30 metros de comprimento. E o que é que nós podemos então dizer sobre isso? Qual é o problema com os dinossauros? Bom, o fato de existirem animais muito grandes e gigantescos, isso não é nenhum problema. Aliás, a famosa baleia azul, conhecida pelos cientistas como Balaenoptera musculus, ela chega a ter mais de 30 metros de comprimento. Então, assim, um bicho grande de 30 metros, que eram
poucos dinossauros, né? Quando você vê, o pessoal está meio assim assustado por causa do cinema, né? Um Tiranossauro Rex. Esses dinossauros mais assim divulgados, eles não eram muito maior que um elefante, né? Não eram tão mais altos do que uma girafa. Então, assim, o tamanho dos dinossauros não nos assusta, porque essa realidade a gente certamente pode confirmar com facilidade. A segunda coisa que chama atenção é que, de certa forma, a gente pode afirmar que nem tudo que envolve o antigo mundo dos dinossauros desapareceu. Por exemplo, existe o famoso dragão de Komodo, que é tipo um dinossauro, um réptil gigante, um lagarto, que é um parente próximo dos dinossauros e que está vivo até hoje. E mesmo sendo, digamos assim, animais que não são exatamente do mesmo tipo de réptil que é o dinossauro, nós temos aí, por exemplo, os crocodilos enormes e até mesmo algumas cobras, né? As serpentes são chamadas de répteis ofídicos. Nós temos aí, por exemplo, a sucuri, né? Que é uma cobra enorme que pode ultrapassar 6, alguns chegam a dizer que encontraram cobras com 8, 10 metros. Então, assim, não é uma coisa tão assustadora como se o mundo dos dinossauros fosse um mundo completamente diferente do que a gente pode imaginar. Ele é muito mais próximo da realidade do que a gente imagina. A próxima coisa importante é que, historicamente, foram encontrados nos anos recentes alguns sinais de animais, especialmente no mar, que parecem ser sobreviventes dos antigos dinossauros. Por exemplo, em 1977, no Japão, eles pescaram ali, pegaram um pedaço de um bicho grande que eles acharam, e parecem estar corretos, que seria tipo um plesiosauro. Todo mundo conhece aquela famosa foto, né, da Escócia, do Loch Ness, né, que apareceu e ninguém sabe direito até hoje explicar os detalhes, mas assim, de vez em quando tem relatos de que parece que temos, digamos, alguns sobreviventes desses bichos antigos. E, aliás, o extermínio dos dinossauros, né, alguns estudiosos dizem que talvez foi algum cataclismo, uma chuva de meteoros, alguma coisa que atingiu o planeta Terra e que causou o desaparecimento deles. Isso também não é algo tão complicado, porque vários animais do mundo antigo foram, de fato, dizimados e desapareceram. Então, bicho extinto não é privilégio dinossáurico, isso sempre existiu. E aí, o que é que a gente pode dizer a respeito disso? Será que tem alguma coisa na Bíblia a respeito desse assunto? É interessante a gente observar que nós temos uma série de realidades do mundo antigo que chama a nossa atenção quando a gente vê o que os povos deixaram como registro na história antes da gente entrar na própria Bíblia. Por exemplo, né, a gente vai saber que em alguns lugares do mundo ficaram desenhos muito antigos, de milhares e milhares de anos, de o que é chamado de petróglifos, né? São gravuras em cavernas que parecem mostrar, de fato, animais muito grandes. E isso sugere que essas pessoas viram alguma coisa assim. É interessante que todos os povos da antiguidade falam, digamos assim, de animais monstruosos, assustadores. E quando a gente lê sobre isso, a gente fica pensando, será que eles estão falando de algo de maneira, vamos dizer, bem objetiva? Será que eles estão escrevendo isso de maneira mitológica? Ou será que eles estão descrevendo uma realidade com um pouco de poesia em cima? Então, o que a gente ouve e conhece da história? Nós temos a famosa história do dragão. O que é interessante é que o dragão aparece em toda parte. O dragão aparece na antiga China, o dragão aparece nas histórias da Europa. Como é que tanta gente fala sobre isso? Os vikings, por exemplo, os famosos antepassados dos escandinavos, eles falavam do Beowulf,
que era uma espécie de dragão que era comentado aí nas histórias antigas. Então a gente pergunta, será que essas descrições desses bichos diferentes teria alguma ligação com os dinossauros? Quer ver que coisa interessante? Os mesmos vikings, seus antigos marinheiros, que inclusive chegaram nas Américas aqui antes de espanhóis e portugueses, eles diziam que no mar havia um monstro gigante assustador chamado Kraken. E aí o pessoal ouvia isso e dizia, nossa, esse negócio é muito mitológico, esses vikings estavam meio fora de si, não existe um bicho desse tamanho. Até que eles descobriram o quê? A lula gigante, que é um animal marinho que pode chegar a mais de 10 metros de comprimento. Então perceberam que os vikings estavam realmente falando de alguma coisa. Quando a gente chega na Bíblia, a gente vai ver logo no início de Gênesis, capítulo 1, verso 21, quando a Bíblia menciona que Deus criou os grandes animais marinhos. É muito interessante a gente ver lá, porque essa ideia dos animais marinhos, animais aquáticos, tem um quê assim de monstros marinhos. Algumas versões antigas até mencionam isso. O hebraico, né, usa uma expressão lá chamada tanimim, né, que são os bichos grandes que vivem na água, né? E aí vale a pena a gente observar, né, que Jeremias 51, 34 fala de uma serpente que é capaz de engolir. Ezequiel 29:3 também fala de uma espécie de monstro, de grande animal que vive deitado nos rios. E a Bíblia vai prosseguir e vai mostrar uma série de animais que a gente olha assim e parece que não consegue descrever adequadamente e relacionar com qualquer bicho que a gente conhece. Por exemplo, existe, né, uma referência a um grande animal da água, uma espécie de serpente das águas ou dos mares, que é mencionado no Salmo 74 e também no livro de Jó, que é o famoso Leviatã. O Leviatã é tão conhecido na história que até o famoso filósofo inglês Thomas Hobbes, para descrever, né, o estado poderoso e assustador, chamou-o de o Leviatã. Esse Leviatã aparece também em Isaías 27, e é tão interessante que a Bíblia mostra o poder de Deus, porque os antigos tinham medo desses animais. E você imagina, né, com aqueles navios, barcos pequenos saíam para navegar no mar e de repente era atacado por um bicho desse que a gente tenta saber que bicho era. E a Bíblia diz que Deus formou o Leviatã, Deus criou aquilo que eles achavam que podia ter alguma fonte do mal e criou para com ele brincar, né? Aquele monstro gigantesco não passava de uma espécie de pequeno animalzinho que Deus brincava com ele, conforme Salmo 104, versículo 26. O interessante é que a maneira como esses bichos são descritos, né, nós temos aí essas serpentes enormes, esses animais marinhos chamados de Tanimim, nós temos aí o Leviatã, nós temos também no Salmo uma coisa interessante, essa aqui eu tenho certeza que pouca gente deve estar informada a respeito disso. Nós temos um animal citado nos Salmos que é chamado de Raabe. Esse Raabe não tem nada a ver com o Raabe da Bíblia, mas que a gente conhece da história de Jericó, né? Mas certamente também é um animal grandioso e assustador, que inclusive ali no texto é símbolo do Egito. Esse Leviatã, por exemplo, diz o texto que ele é descrito como quem solta fogo pela boca. Raabe aparece no Salmo 87, verso 4. E assim a gente vai ver como o texto menciona a realidade de vários animais assustadores, muito grandes e que são descritos na literatura bíblica com seus milhares de anos. Um bicho que chama a atenção é um outro chamado Behemoth.
palavra behemoth, ela vem de uma palavra hebraica que é chamada behemá. Behemá literalmente é uma palavra usada para o gado, mas behemoth é como se fosse assim um gado gigante, um gado muito grande, né? Aí é dito lá em Jó capítulo 40, ele é descrito do verso 15 até o verso 19, diz que a cauda dele é como o cedro, que é uma madeira muito grande. Então, quando você pensa, né, que bicho é esse muito grande que tem uma cauda, assim como se fosse um tronco grande de uma árvore? Não dá para encaixar isso no elefante, não dá para a gente encaixar isso no hipopótamo, que muitas vezes é o que as pessoas imaginam quando descrevem aí, né, o behemoth, e a gente vai ver que parece claro que as indicações é que o texto bíblico está falando de animais, quer seja aí o monstro deitado nas águas, quer seja Raabe, quer sejam os Taninim, quer seja o Leviatã, quer seja o Behemoth, são animais muito grandes e que são desconhecidos quando a gente lê o texto. Algumas versões mais modernas e mais recentes da Bíblia, elas acabaram entrando num caminho assim, vamos ver se a gente consegue colocar esses animais no zoológico, né? Vamos ver se a gente consegue ligar com algum bicho que a gente conhece. E assim eles resolveram, no caso do Leviatã e do Behemoth, chamá-los de crocodilo e de hipopótamo. Mas se você prestar atenção e olhar bem a descrição, é muito difícil encaixar esses animais que nós conhecemos com aquilo que nós temos lá. O que então parece realmente surgir no cenário quando a gente pensa sobre esse assunto? Primeiro, que não existe nenhum problema, né, na existência dos dinossauros, como isso fosse ameaçar a realidade daquilo que Deus fez. A Bíblia diz que Deus fez todos os animais, Ele criou todas as coisas e o dinossauro não está fora dessa realidade. Se Deus é o Criador, né, até mesmo do jacaré, do crocodilo, da cobra, do leopardo, do elefante, do leão, por que os dinossauros ficariam de fora? Segundo, as descrições dos dinossauros, de modo nenhum, são coisas tão fora da realidade para a gente achar que isso tem alguma relação com alguma coisa incorreta, do mal ou antibíblica. Não há nenhuma razão para isso. A gente vê que os relatos aí sobre essas descrições não trazem qualquer dificuldade. Terceiro, a gente vai ver, na verdade, alguns bichos que estão presentes hoje que até competem com os dinossauros em termos de tamanho ou de ferocidade. Eles também não representam um desafio tão grande assim. Quarto, o fato de muitas espécies, especialmente de animais maiores, terem sido extintas, isso não é um problema assim extremado. Veja que nós temos o famoso mamute, né, que isso já foi encontrado um mamute inteiro, aquele elefante peludo, né, parente dos elefantes que nós conhecemos, que são o elefante africano e asiático, o Loxodonta africana e a Elephas maximas, né? E esses mamute é uma realidade. Então, outros bichos antigos podem ter sido, sim, extintos. Mas as indicações, muito claras na minha opinião, é que os povos mais antigos, incluindo o povo hebreu na Bíblia, teve algum contato com esses bichos grandes e, através da sua literatura, talvez em algum caso um pouco mais ou menos poética, deu nomes diferentes que, à primeira vista, quando a gente lê, a gente não reconhece esses nomes lá. Então, veja só, né, por que tantos povos da antiguidade falavam de monstros e de dragões e de animais assim que assombravam as pessoas, porque alguma coisa eles viram, teve algum elemento que fez parte dessa
construção dessas tradições. Por que a Bíblia menciona esses bichos que a gente tenta encaixar com o bicho que a gente conhece hoje e nenhum animal surge como um candidato ideal? Na minha maneira de entender, é muito possível que nós temos aqui memórias do encontro com remanescentes dos antigos dinossauros ou bichos, animais que são semelhantes a esses que existiram no passado e que hoje nós não estamos encontrando espécies vivos mais. E alguém pode dizer, mas espera aí, mas esses dinossauros não dizem que eles desapareceram há tantos milhões de anos? Sim, essa é a proposta apresentada aí, especialmente pelos cientistas da área, e não existe, na verdade, nenhum problema com isso, porque quando a Bíblia fala, né, que Deus criou o mundo em 6 dias, esse relato bíblico tem mais a intenção de dizer para nós por que o universo foi criado, qual é a razão, mais do que dar os detalhes. Esses dias da criação, que são um padrão literário, eles não querem dizer para nós exatamente a data quando o universo foi criado. Se você assistiu a nossa primeira aula, você vai ver muito bem que nós temos ali algumas maneiras mais amplas. Na verdade, a gente não sabe exatamente quando surgiu o universo. É possível que os dinossauros sejam mais ou menos velhos do que nós imaginamos. Agora, é muito possível, e eu acho que não há dúvida nisso, que muitos desses animais sobreviveram, talvez em escala menor, e que os antigos foram testemunhas da existência deles e por isso deixaram gravuras em cavernas, guardaram tradições interessantes e na própria Bíblia nós vemos relatos aí, começando com Gênesis 1:21, passando pelo livro de Jó, passando pelo livro de Salmos e em textos de Isaías, Jeremias e Ezequiel, menções desses animais gigantescos que existiram no passado e que podem muito bem ser uma referência ao antigo dinossauro. Bom, o nosso tempo aqui é curto, a gente está correndo bastante e eu estou muito feliz porque você está fazendo parte desse nosso estudo que, tenho certeza, está fazendo diferença na sua vida. E a gente está correndo aqui para preparar todo esse conteúdo completo para ficar à sua disposição nesse curso que vai ser lançado aí. Na próxima aula, você não pode perder de jeito nenhum, nós vamos falar sobre a arqueologia e o início de Gênesis. E se você quer ter acesso ao conteúdo dessas aulas, né, e até mesmo o link para a aula que vem, você precisa aí entrar no nosso grupo de WhatsApp, que vai ser exatamente enviado através desse grupo aí para todos os que estiverem inscritos. Esse seminário está sendo muito especial e nós estamos contentes demais com a sua participação e se prepare para o próximo momento. Eu deixo aqui o meu abraço para você e convidando a fazer parte dessa caminhada especial, aprendendo mais sobre aquilo que encontramos na origem das origens com o enfoque no livro de Gênesis. Shalom e Lehitraot.